Antes de chamar a pregadora, eu queria chamar a missionária Matilde aqui. Ela tem um recado de Deus para nós. Receba com teu coração aberto aí. Pessoal, doutor Silvio, eu vou ser rápido por causa do trabalho, mas o senhor, eu estava indo para a cidade de Sabará. O senhor mudou a minha direção. Quando eu cheguei aqui, o senhor me encheu tanto, e o senhor falava comigo assim, para toda a igreja, para todos que são membros dessa casa. O senhor mandava dizer assim para vocês, que Ele vai fazer algo nesse ano de 2026 sobre cada vida. O senhor mandava falar assim, que é tantos projetos que o homem tem para essa casa, mas muitos são os que Deus tem esse ano para essa casa. E Deus falava comigo assim, que havia pessoas aqui que o diabo estava esticando essas pessoas nos seus sentimentos e pensamentos a mudar a sua rota. E Deus falava comigo assim, vigia para você não sair da rota a qual Deus te colocou, até que o Senhor termine de formar vocês dentro dessa Nagasubia, Lapondará. E Deus me mostrava um homem em cima desse altar na hora do louvor, e a bandeja desse homem tinha 2 e 1 vidro de óleo específico para a irmã Desiane. E na hora que esse óleo foi entregue a você no trabalho de mulher, o Senhor falou assim, que o diabo esse ano, todos os anos da sua vida, o diabo tenta mudar a sua rota para você não tomar posse de uma faixa. E nessa faixa estava escrito em dourado, pastora. E abaixo dessa faixa, acrescentava desse jeito, dizia, pastora com muito mistério, porque Deus sabe o que você caminhou e tem caminhado até aqui. E Deus falou assim, vigia, até a mocidade dessa igreja vai receber avivamento, vai receber formação espiritual da parte de Deus. Deus falou assim, tenho algo para entregar. E Deus falou assim, que cada visitante aqui nesse lugar não vai sair de mãos abertas, mãos vazias. E o Senhor falou, tem casamentos que foi dificultoso no ano que passou, teve lutas que você travou, ventania, desertos, sol escaldante, escassez, mas o Senhor disse assim, mas em tudo isso vocês agradaram, que vocês cumpriram com o propósito, a qual foi designado sobre essa igreja, para vocês cumprir. E Deus disse assim, é isso que o diabo está com raiva, porque um cordão de 3 dobras incomoda o inferno, que ele não consegue quebrar. E o Senhor diz, não muda a rota de cá. Pastora Ellen, sobe aqui, pastora Ellen, sobe aqui, mulher de Deus. Celebra Jesus. Obrigado, Senhor, por falar com a tua igreja, que cada um de nós possamos receber a medida do céu. Mandará abraço. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era aquele que não abandonou a tua igreja, aquele que sempre está presente. A presença de Deus é real. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu nem sei o que dizer. Acho que me perdi, porque eu sinto tanto Jesus na casa. Ele está na casa, ele está aqui, Jesus está aqui. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Levantai a porta, as vossas cabeças, porque está entrando o Rei da Glória.
de manhã. Jesus operou aqui pela manhã. Eu estava lá em casa, orando, o Charles saiu, eu estava orando. Eu senti a presença chegando no meu quarto. E o Espírito falou claro no meu ouvido. Eu não sei como ele fala com você. Comigo ele fala assim: Ellen, eu tenho uma porção para a noite também. Meu irmão e a minha irmã, sabe o que você está fazendo aqui? Você está aqui porque você vai ser participante da porção que Jesus já está liberando. Eu sinto a casa cheia, cheia não de pessoas, mas da glória manifesta de Jesus Cristo. Eu não estou sentindo nada. Feche seus olhos, abre a tua boca. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, e pode vir, e nos tornamos responsáveis. E a chama não vai apagar. E nos tornamos responsáveis. E a chama não vai. Eu não posso não fazer tudo que Deus mandou fazer nessa noite. Eu não sei qual é a expectativa do teu coração, mas o Abba sabe, ele sabe. E ele está nessa noite para suprir, não as suas expectativas, ele está aqui para suprir aquilo que ele disse ao meu e ao teu respeito. A palavra que ele já liberou sobre mim e sobre você. Pastor, eu preciso de uma palavra. O dono da palavra está aqui, a fonte está aqui, a inspiração está aqui. Peraí, pastor, peraí, pastor. A fonte da inspiração está aqui. Deus ministrou algo no meu coração para me passar para o apóstolo. E o Espírito falou comigo assim: tem gente que fala, mas você sempre ora para eles. E o Espírito não é mentiroso. O Espírito mesmo ministrou e falou comigo assim: sabe por quê, filho? Eu estou te levantando para orar, porque eu já falei com muitos aqui, mas muitos não se posicionam para ser um profeta na vida deles. Só ela que ora, só fulano que ora. Porque às vezes Deus já falou: vai lá e ora, e você está medroso, você não está indo. Ei, aquilo que eles carregam, você também carrega. É a presença, é a unção, é o poder de Deus. Aquilo que eu tenho, você também tem. Se Ele mandou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Deus não te chama de medroso, então apluma seu lombo. Me faz saber o Espírito. Vem dois aqui, profeta aqui, abençoar o pastor aqui. Sou Tiago. Tem mais um aí? Chegou. Essa semana aconteceu muitas coisas. Deus falou que não está te justificando, porque nós não precisamos ser justificados, porque Cristo é a justiça de Deus. Deus está te mandando te falar, porque Ele está te fortalecendo. Porque dizem ao teu respeito, falam ao teu respeito, apontam ao teu respeito, há uma meia dúzia contra o teu chamado, mas Deus manda te falar. E eu, com muito tremor e temor, eu te falo: eu que te dei um povo, eu que separei um povo, eu que escolhi um povo, eu que te dei o título de apóstolo. Você
Você falou, Deus, doeu. Tá difícil. Irmãos, eu sou pastor, eu sei pouco. E você falou, Deus, eu preciso de força. Eu preciso de uma palavra. Eu não posso desistir. Deus manda te dizer, não vai desistir mesmo não, porque eu não te dei espírito que retrocede. Eu te dei espírito de unção, de sabedoria, de ousadia, de poder. Eu te renovo, filho. Põe a mão assim. Eu te renovo nessa noite, para caminhar não mais uma milha, mas várias. Com a minha unção, receba unção, receba renovo, receba unção, receba renovo, receba unção. Responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória e enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória e enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Eu já vou para a palavra. Ele está aqui. Eu ouço cadeias quebrando. Vitor, foca no conselho. Vem cá. Quem está entendendo o que ele está fazendo, glorifica. Não, com namorado. Com namorado. O céu está aberto aqui, irmãos. Deus me falava, mas Ele não me mandou falar só para vocês, então Ele está renovando a conexão entre vocês. Eu não sei da vida de vocês, eu não sei da casa de vocês, eu não sei da família de vocês, não sei. Não falo pelo que eu sei, porque eu não sei nada. Eu falo pelo que o Espírito está ministrando. Lugares que foi quebrado, hoje é noite dele renovar a conexão. Pode subir aqui, pode vir. Xereguedere pra subir andere manai. Deus manda te dizer, Vitor, Ele quer que você flua em todos os lugares que Ele está te colocando, mas principalmente dentro da tua casa. Por isso Ele está colocando a partir
partir de hoje, marque essa data, dia 18 de janeiro de 2026. Ele está renovando a conexão entre vocês, porque dentro da tua casa Ele está levantando uma família forte. Deixa Ele curar. Deixa Ele curar. O que precisa ser curado, deixa Ele curar. Deixa Ele curar. Ouço cadeias quebrando. Você está ouvindo? Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus aí. Pode se assentar. Jesus é bom. Amém. Então, irmãos, Deus me deu uma palavra na festa das luzes, no livro de João, capítulo 8. Eu vim pela manhã, pastor Cristiano pregou. Eu estava ali na intercessão, o Espírito falou no meu coração. Na hora que o Espírito falou, passou um tempinho, o pastor Cristiano falou sobre o mesmo capítulo que Deus havia me dado. Até pela manhã, quando eu cheguei, eu achei que era isso. Mas de manhã, Deus mudou a questão, o cenário. Eu não sei se eu vou chegar lá no capítulo 8 de João, mas eu sei que aquilo que o Espírito vai ministrar até eu chegar lá, vai falar no meu e no seu coração nessa noite. Amém, irmãos? Porque Ele ainda fala no meio de nós. E o Espírito, eu orando muito sobre aquele louvor, eu tinha pedido até os meninos para começar cantando, mas a atmosfera foi para outro lugar nessa noite. Sobre aquele louvor de quem é esse? E eu estava ouvindo. E o Senhor falou comigo, começa a ler de novo. Eu já li várias vezes o livro de João, é um livro que eu sou apaixonada. João foi extremamente criterioso, cheio da presença, foi poderoso, foi extraordinário quando ele escreveu o livro de João. Sabe aquele dia que você corta inspirado? Sabe, Charles? Eu acho que esse dia ele estava nos melhores dias dele. João se titulava, o discípulo amado, aquele que deitava assim no ombro de Jesus. Talvez por isso ele teve tanta maestria para falar de Jesus de uma forma que quem lê a Escritura, lê a palavra, se apaixona por Jesus novamente. Você não apaixona, não. Se você não apaixona, você muda isso aí, porque Jesus quer buscar uma noiva apaixonada. Ele é um noivo apaixonado que te ama, e Ele vai vir buscar você como uma noiva imaculada, uma noiva que é apaixonada, que ama Ele. E se você está desapaixonado aí, não sei se existe essa palavra, comece a ler o livro de João hoje.
Hoje, espera amanhã. Que eu tenho certeza que você vai se apaixonar novamente por quem Ele é. A Bíblia fala no capítulo 1. Gente, eu vou pregar como Deus mandou, viu? No capítulo 1 de João vai nos apresentar dessa forma. Eu quero te falar, quem é esse que estava desde o início? A Bíblia fala, Ele era o verbo, Ele habitou entre nós. A Bíblia fala que desde o início Ele estava com Deus e Ele era Deus. E nada daquilo que foi feito não teria sido feito se não fosse por Ele. João fala que o Batista, que dele ele não é digno nem de desatar a sandália. João também fala, olha, eu batizo com água, mas virá um mais poderoso que eu, que batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse mesmo capítulo fala, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam. Só quem recebeu foi feito filho de Deus. Esse mesmo João fala, por causa dele, esse capítulo 1 ainda, por causa de Jesus, se fez a graça e a verdade. Veio a graça e veio a verdade. Porque antes não havia graça, mas agora pela presença de Jesus, Ele veio trazer a graça manifesta de Deus. Hoje eu ouvi algo. A Bíblia fala que Ele veio trazer a graça e a verdade. Se você está cansado de ouvir a verdade, reveja os seus conceitos, porque Jesus é a verdade. João também fala no capítulo 14 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Isso aí me ajuda a pregar, estou cansado. No capítulo 2 a Bíblia vai falar que um dia comum, no ambiente comum para todo mundo que estava ali, mas para Ele não. Por quê? Porque o primeiro milagre de Jesus acontece no capítulo 2 de João. Estavam em um casamento, uma festa, onde o vinho acabou. A gente entende que quando não tem vinho falta alegria. A palavra nos diz que o vinho simbolizava alegria. Agora o vinho da casa acabou, o vinho da festa acabou. Sem fazer alarde, sem contar para muita gente, Jesus manda encher os vidros, as vasilhas, calhas, como você quiser chamar. Jesus enche de água, porque naquela hora que Jesus estava ali, o milagre já estava acontecendo. Ele não precisou falar nada, Ele só falou, vai dar aos mestres salas, porque aquilo que era para ser vergonha, será um milagre. Aquilo que era para ser tristeza, Jesus transformou em alegria. Talvez você está aqui hoje falando, eu só tenho um golinho d'água, eu só tenho um pouquinho de qualquer coisa, eu só tenho um pouquinho de fé. Meu irmão, minha irmã, não precisa ter muito nem pouco, só precisa ter, porque a partir daquilo que você tem, o Abba está aqui para fazer o milagre. Capítulo 3, a Bíblia vai falar de um tal Nicodemos, príncipe dos judeus, que foi encontrar com Jesus. A história vai dizer que talvez ele teria ido à noite para que ninguém visse ele. Quem é esse? Que Nicodemos fala com ele assim, para ensinar como o Senhor ensina, para falar como o Senhor fala, para fazer o que o Senhor faz. Não tem como ser daqui. O Senhor realmente não é daqui. O Senhor não é normal. O Senhor não é desse lugar. E realmente Ele não é. E Ele fala com ele, precisa que eu levante, para que todo aquele que me crê não pereça, mas tenha vida. E ele completa lá em João 3,16, o versículo que nós amamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Tem quem crê aí, tem alguém que crê aqui, mas tem a vida eterna. Capítulo 4, a Bíblia vai falar de uma mulher vazia, por dentro e por fora. Era ela e o cântaro. Cadê as músicas que você não está cantando até agora? Não, porque de manhã ela estava
no azeite. Capítulo 4, a Bíblia vai falar que também um dia comum para uma mulher que estava acostumada a ir com ela e o cântaro, a companhia dela talvez, buscar água ali naquele poço, naquele lugar. Só que aprovou Jesus mudar toda a rota para encontrar com aquela mulher. E eu entendo, ele não tem problema de mudar a rota quando ele precisa encontrar comigo e com você, assim como ele fez com aquela mulher. E ele fala com ela: me dá água aí. E ela fala com ele: como que o Senhor judeu pede para mim, uma mulher samaritana, água? Aí Jesus já começa: quem é esse que fala com ela assim? Ah, mulher, se você soubesse quem eu sou, Messias, o meu Salvador. se você soubesse, você me pediria água e eu te daria a água da vida. Quem é esse que expôs a história dela para curar? Expôs. Cadê seu marido? Não tenho, realmente. Essa vida que você está levando aí com homens que não são seus. Ele expõe ela e às vezes a exposição é ruim. Você gosta de ser exposto? Gosta? Pessoas te expõem muitas das vezes para te frustrar. Mas quando ele expõe, ele te abre, joga para fora aquilo que precisa ser mostrado. Ele te expõe para te curar. Foi tão verdadeiro que ela saiu, e aquilo que era recurso para ela ficou para trás. Ela deixou o cântaro e saiu contando: eis que um homem que muda a vida me encontrou à beira do poço. Eis que ele me encontrou, ele me mudou. Quem a minha alma esperou. Oh, Jesus, ele está aqui, ó. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Que capítulo que eu estou agora? Falei o 4, agora eu vou pro 5. É uma jarra, né, irmã? Capítulo 5. Ô, irmãos, isso aqui é profético, tá? Deus falou demais comigo nesse capítulo 5. Havia um homem que 38 anos, no tanque de Betesda, 38 anos enfermo, adoentado. E Jesus vê aquele cenário e fala com ele assim: você quer ficar são? Capítulo 5 de João, quem é esse que te pergunta: você quer ficar são? Ele está aqui, ó. Você quer ficar são? Mas pastora, está na cara que ele queria ficar são. Essa não é a questão, a pergunta é: você quer ficar são? Jesus fala com ele e ele fala: olha, não tem quem me coloque nesse tanque, porque na hora que o anjo passa, balança as águas, vem outro e toma meu lugar. Mas a pergunta de Jesus não foi essa. A pergunta de Jesus foi: você quer ficar curado? Ele não está perguntando os meios, ele está perguntando é o fim. E Jesus faz 3 coisas extraordinárias com aquele homem. Jesus fala com ele: levanta. Levanta. Eu virar para você e falar: levanta. Minha irmã, levanta. Minha irmã, levanta. É muito fácil, não é? Mas Jesus falou com ele: levanta, toma o teu leito e anda. Sabe
Sabe o que eu vejo Jesus fazendo? Colocando ele de pé, falando com ele para carregar o leito, porque 38 anos o leito foi uma vergonha. Agora o leito conta o milagre que Jesus fez. Eis que ele está te dizendo: levanta, pega a tua história, pega o teu testemunho e anda. Amém? Por que você está parado? Em Marinelma, por que você está parado? Porque Deus te chama pelo seu nome. Ele não te chama de apelido. Xereguedere pra subir andere manai. Irmãos, em cultos proféticos como esse, a presença ela tá. Se você é um profeta, pode deixar Deus te usar aí. Levanta, toma sua cama. Deus, mas a minha história é pesada demais. É pesada para você. Para quem vai ouvir vai ser um testemunho. Dói em você hoje, mas trará para você glória, eterno peso de glória. E muitos ouvirão e terão que falar: foi Jesus quem fez. Uma história de derrota. Agora ele fala: você vai andar testemunhando aquilo que eu fiz. Capítulo 6. Antes de entrar em João 6, eu vou falar de Lucas 13, onde o escritor de Lucas escreve que havia uma mulher que há 18 anos andava curvada. Gente, pensa. A gente sente uma dorzinha nas costas, a gente morre. Essa mulher, 18 anos aqui, ó, humilhada, sem ver a luz do sol, sem ver nada na frente dela. Por quê? Porque a enfermidade estava curvando ela. Ei, o que o Espírito me faz saber: tem gente que chegou aqui que está curvada. Assim como aquela mulher, você não pode ver Jesus aqui, mas você pode sentir Ele. Ele vai endireitar a sua coluna. Mulher, seja curada. Homem, seja curado. 18 anos sem conseguir andar de cabeça erguida. Talvez você não está 18 anos andando com a cabeça baixa, mas você está numa situação que está te humilhando, que você não consegue nem andar assim. Falaram de você, sua cabeça está assim. Se levantaram contra você, sua cabeça está aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus está te levantando hoje. Ele manda te dizer: não é cabeça agachada, não é a cabeça baixa, é cabeça erguida, porque o milagre já está sendo liberado. É só para quem crê. O milagre é só para quem crê. É só para quem crê. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Eu creio, Jesus. Você crê? Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias,
Capítulo 6 de João dá umas 10 pregações aí. Pela extensão dele e por tanto que ele é profundo. Mas Deus falou só uma comigo aí, ou duas, que eu vou falar para você. A Bíblia fala que Jesus, ele andava com uma multidão. O povo andava atrás de Jesus. O povo queria ver um milagre. O povo queria algo novo acontecendo. Vocês estão aqui no culto? Amém que vocês estão aqui, porque ele também está aqui. A Bíblia vai falar que Jesus, ele viu aquela multidão e ele percebeu que eles estavam sim sedentos de milagre, de mudança de vida, precisando de uma palavra. Mas Jesus, com a sua forte concepção, ele percebeu que eles precisavam se alimentar. E Jesus, ele não tem problema. Sabe por quê? Em me alimentar emocionalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente. Ele viu a necessidade que eles estavam naquele momento. Ele chama um dos discípulos. Ele estava talvez testando a fé deles, porque havia caminhado com Jesus, havia vivido milagres, e agora ele pergunta: como que nós vamos alimentar esse povo? E ele recebe uma palavra meio que de incredulidade. Nem se nós tivéssemos tanto de dinheiro, não teria como alimentar essa multidão. Às vezes o que o Senhor espera de nós é uma palavra de fé. A gente fala com Deus: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não estou conseguindo, não tem jeito de eu receber a cura, não tem jeito de eu receber um milagre. Se você continuar pensando desse jeito, você realmente não vai conseguir alcançar aquilo que você precisa. Mas se ao invés dessas palavras, você trocar essas palavras e falar: ah, Deus, eu posso todas as coisas no Senhor. Ah, Deus, a fé, o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a certeza daquilo que eu estou esperando. Se você fizer uma transferência de palavra, você vai viver aquilo que o céu tem para você. Mesmo com aquilo, ele fala: olha, mas tem um rapaz aqui, ó, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Na minha mão, 5 pães e 2 peixinhos talvez seria pouco. Na sua mão seria pouco. Às vezes o dinheiro que está na sua conta aí para você é pouco. Talvez para aquela mulher que falou: o que você tem aí na sua casa? Quando o profeta perguntou, ela falou: nada, a não ser um pouco de azeite. Para ela pouco. Na minha mão pode ser pouco, mas na dele não é. Ei, na sua mão pode ser pouco, mas na dele não é. Ei, na sua mão pode ter um final hoje, mas na mão dele não. Ei, para você pode ser o fim, mas para ele não. Para você, você pode falar: hoje é meu último dia. Você está no ambiente profético, onde ele está liberando. Não é não. E eles começam a partir entre o povo. 5.000 homens, fora crianças, fora mulheres. A Bíblia fala que alimentou toda aquela multidão. E ainda, com o azeite, o que aconteceu? O que aconteceu? As vasilhas acabaram. Por quê? Porque eu tenho limite. O céu não. Vou falar para você pegar, como diz Michael: você tem limite, o céu não. A sua vasilha acaba, mas o azeite não. O seu vaso quebra, mas o azeite não. O povo come lá, ó. Jesus vai para outro lugar, e ainda no capítulo 6, ele começa
a falar de si mesmo. Se você ler o livro de João, teve homens que se levantaram e falaram: mas você fala de você mesmo. E ele fala: eu não falo de mim, eu falo aquilo que o Pai me dá, porque ele era do Pai. No capítulo 6 ainda, a Bíblia vai falar que ele começa a dizer: o povo comeu pão no maná e pereceu. Mas aqui, ó, quem crê em mim, comerá de mim, que sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim não terá mais fome. Oh, aquele que comer de mim não terá mais fome. Sabe o que ele está querendo dizer isso? Você já vai. Jesus estava querendo dizer, não desse pão que eles comeram lá no deserto, que caiu do céu, encheu a pança, ficaram legal, feliz, com o pão que desceu do céu. Jesus estava falando: eu sou o pão para aquele que está vazio, para aquele que está oco, que se comer de mim, não ficará mais oco, não ficará mais vazio. Tem pão na casa. Talvez você está aqui, você está vazio. Culto após culto você está vazio. Dia após dia você está vazio. Você acha que casamento vai preencher o vazio, filhos vai preencher o vazio, amigos vai preencher vazios. Você enfia a sua vida com várias coisas. Desculpa a palavra, mas é isso aí, você entendeu, né? Você vai tentando tampar o buraco com um monte de coisa, mas aquele vazio que só Deus preenche, só o pão é capaz de preencher. De procurar solução em coisas ou pessoas, sendo que só Ele tem vida. Onde iremos? E Pedro diz, quando o discurso estava pesado, Pedro diz, Jesus fala: vocês vão embora. E Pedro diz: para quem? Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra. Onde iremos nós? Só tu tens as bases de vida. Pra quem? Só Ele tem palavra de vida. Capítulo 8. Eu acho que não era para hoje. Mas vou chegar no capítulo 7, já estou encerrando. A Bíblia fala que está tendo uma festa do tabernáculo. Você vai ler lá no João, você vai lembrar de mim aí, ó. Havia festa de tabernáculo. Naquele tempo havia 3 festas principais: o tabernáculo, da Páscoa e de Pentecoste. Alguns falavam que a do tabernáculo era mais importante, porque eles faziam como esqueci o nome da palavra, vou falar assim, uma carreata, onde o sacerdote ia na frente e o povo ia atrás, cantando. Talvez a história vai dizer, Isaías capítulo 12. Coloca aí o Isaías capítulo 12 que eu vou ler rapidinho, por favor. O sacerdote, ele ia até o tanque de Siloé, pegava a água, e depois dessa procissão, eles chegavam no templo e derramavam a água no altar. 12. Pode deixar aqui, depois eu leio. O sacerdote vinha e jogava água no altar. Eu penso Jesus serinho lá olhando assim: pastora, porque era comum. Mas o povo estava seco. Você sabe por que eles estavam maravilhados? Porque eles não viam aquilo há muito tempo. Você sabe por que uns se levantavam contra Jesus? Porque não acreditavam que aquilo que Jesus fazia vinha de Deus. Você sabe que tem gente que está tão frustrada porque está acontecendo e não está acreditando em nada que está acontecendo, porque está seco. Igual os escribas e os fariseus. Está seco, tanto
faz a água descer para cima, quanto faz descer para baixo. Ei, meu irmão, Deus está aqui nessa noite. Ele não foi lá e pegou a água de Siloé para derramar no altar, não. Ele é água. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, ó Senhor, pois está virado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me... Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Enquanto você ouve, você pode adorar. Com alegria vocês dirão: água das fontes da salvação. Vocês tirarão água da fonte de salvação. Naquele dia vocês dirão: louve ao Senhor, invoque o seu nome, anuncie entre as nações os seus feitos e façam-nas recordar. O seu nome é exaltado. Vou parar por aqui. A tua fonte, fonte de águas vivas. Toda essa movimentação era messiânica. Tudo aquilo que eles estavam fazendo era para o Messias, sendo que o Messias estava lá. Jesus estava todo o tempo falando: eu sou o Filho de Deus, eu estou aqui na casa. Será que eles não estão me vendo aqui no ambiente? Eu já falei, eu já fiz milagre, eu já ministrei. Eu estou falando que tudo que eu tenho o Pai me deu e tal. E estou falando e eles não estão vendo. Ô pastor, isso aí só aconteceu lá. Não, acontece com você também. Que Jesus está no ambiente, Jesus está falando. Ele só fala que adoração é para mim. Aliás, ele nem fala, porque ele não precisa da nossa adoração. Quem precisa de adorar é eu. Quem precisa de orar sou eu. Ele já é exaltado. Lá no céu há uma canção repetitiva que diz: santo. E às vezes ele tá e a gente faz como se ele não tivesse. Ele levanta lá, ó, 7:37 de João. Você pode colocar sobre os seus pés aí que eu já vou finalizar. Pensa aí, fecha seu olho e pensa aí. Aquele ambiente, aquela movimentação daquele jeito lá. O povo levando água, jogando água para o altar. Jesus levanta, a Bíblia fala, era o último dia de festa. Depois dos 7 dias lá. E Jesus vai e fala, ó. Ele levanta e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você acha que o povo não estava com sede? Você já ficou lá no centro de BH sem R$1 para você comprar água? Já, irmão? E você vê na água da chuva a boca chega a encher d'água? E você não tem dinheiro para comprar água? Esse povo estava desse jeito, seco, sedento, mas a fonte se apresentou. Se alguém tem sede, venha e beba. Ele está te perguntando, esse copo aqui é profético, e o Vitinho vai vir aqui e vai beber, porque se alguém tem sede, venha e beba. Essa aqui foi mais esperta. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede. No versículo 38. No versículo 38. Depois ele fala, aí talvez você fala, como assim a água? É sobre os vazios. No versículo 38 ele fala: quem crê em mim, porque isso aqui não é para incrédulo, isso aqui é para quem crê, isso aqui é para quem é doido, isso aqui é para quem acredita na palavra, aquele que crê.
Porque aquele que crê, do seu interior fluirão que? Rios de água viva. Vou falar de novo, do seu interior fluirão rios de água viva. Não precisa de água não precisa de buscar água no tanque mais de Siloé. No livro de João também, no capítulo 9, quando Jesus cura um cego, Jesus manda ele se lavar no tanque de Siloé. Só que agora a gente entende no capítulo 7 que tem água na casa. Pelo capítulo 7 eu entendo que há um rio que desce do trono de Deus. Essa fonte está enchendo a casa. Xereguederemanai. Deixa essa fonte te encher. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Irmãos, eu quero orar por você, mas eu não vou te chamar aqui na frente, porque quem tinha que vir na frente já veio. Eu quero que você no seu lugar vai receber uma oração. Daniel, Deise, Cleicinha, os pastores aqui, missionária Matilde, o esposo, os pastores aqui, Tati, eu quero te convidar a orar pela igreja agora. Eu não vou colocar a mão no seu ventre não, o rio tá aí, ó. Ele tá aqui, o rio tá aqui. Xereguederemanai. Há um rio aqui, há um rio. Pode orar no povo. Águas aqui, ó. Xeremanai. Xeregue. Eu traço pessoas em tantas. Tem um rio aqui. Tem um rio aqui. Outro lugar e outras pessoas. Tem um rio fluindo na Tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transformei no teu amor. Teu rio de vida aqui. Xereguedere pra subiandere manai. Pra subiandere. O que nem o homem fez em Esse fazer. rio cura, esse rio cura. O que a história Esse rio nunca cura, viu esse nem rio. cumprir. O descrito em Joel. A vida